Pergunta pesada pra você. Você não quer ser membro de uma igreja porque você não quer obedecer a um pastor? Eu obedeço o pastor dos pastores. Eu obedeço a Cristo Jesus. Com a experiência que eu tive... Mas de humano, ser humano? Não. Porque ele é tão falho quanto eu. 90% das igrejas, na minha opinião, no meu conceito... Senão Jesus Cristo não teria que voltar como noivo para buscar a igreja. Sim. A igreja está desviada. Sim. 90% delas. Eu não vou colocar todas. A paz, meus irmãos. Deus abençoe a você e a sua família. Obrigado por você estar seguindo aqui o canal Papo Reto com Reinaldo. Gente... O vídeo de hoje, a gente vai ver o ex-mendigo do Pânico, aquele ator do Pânico, né? Que aceitou Jesus e ele agora tá caminhando. E ele aí num podcast aí, né? Parece que é um podcast de uma rádio, aí com o bispo Samuel Ferreira, da Igreja do Brás de São Paulo. Ele teve uma resposta na ponta da língua quando o bispo perguntou: por que você não congrega? Porque você não quer obedecer os pastores ou o pastor? Aí ele disse, não, a questão não é essa, a questão é que para mim obedecer a um pastor desse, não tem como, porque ele é homem que nem eu, falho que nem eu, erra que nem eu, então para mim, estou fora dessas igrejas. Então o bispo ficou sem graça. Irmão, vocês vão ver no vídeo. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Os tempos estão tão difíceis, como está em 1 Timóteo 3, 2 Timóteo 3 ao 4, né? De 4 ao 3, capítulo. Lê lá que você vai ver as cartas de Timóteo que Paulo escreveu. Os tempos estão tão difíceis. O próprio Jesus falou que nos últimos dias sobrevirão dias difíceis. Se levantarão muitos falsos profetas. E é verdade, irmão. Porque na cabeça do povo, os verdadeiros profetas é aquele que prega que você não dá o dízimo e você é ladrão, né? Que prega que você tem que andar com uma roupa até o pé para ser salva, que prega que não pode cortar o cabelo ou a ponta do cabelo, senão você vai para o inferno. Eles querem ditar a regra, entendeu? Agora você vai entender o que eu estou falando. Por exemplo, irmão, essa resposta que teve aqui do pastor Samuel Ferreira sobre o ex-mendigo do Pânico, ele faz o papel de mendigo, tá, irmão? Você vai ver aí o nome dele direitinho, tá? Todos os créditos ao canal que postou esse vídeo, e eu quero dizer para você o seguinte: olha, essas igrejas que você congrega hoje, a maioria delas, tá? 10% tem gente fiel, tem pastor fiel, tem irmã fiel, mas são ser humano que nem a gente. Tem pastoras fiéis, mas 90% da igreja, os pastores estão corrompidos. Vai chegar ao ponto que a gente vai chegar a 3% de fidelidade. E quando chegar a 3% de fidelidade, vocês vão ver o que vai acontecer com a igreja. Porque o que já está acontecendo é coisa grave. Agora, para congregar numa igreja dessa, gente, está difícil, está muito difícil mesmo. A gente tem que orar muito, jejuar muito, porque esses cães gulosos, quanto mais tem, quanto mais querem. Assista aí o vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, deixe o seu joinha. Vamos pro vídeo agora. Deus abençoe. Pergunta pesada pra você. Você não quer ser membro de uma igreja porque você não quer obedecer a um pastor? Eu obedeço o pastor dos pastores. Eu obedeço a Cristo Jesus. Com a experiência que eu tive... Mas de humano, ser humano? Não. Porque ele é tão falho quanto eu. 90% das igrejas, na minha opinião, no meu conceito... Senão Jesus Cristo não teria que voltar como noivo para buscar a igreja. Sim. A igreja está desviada. Sim. 90% delas. Eu não vou colocar todas aqui. Para você. Você não quer ser membro de uma igreja porque você não quer obedecer a um pastor? Eu obedeço o pastor dos pastores. Eu obedeço a Cristo Jesus. Com a experiência que eu tive... Mas de humano, ser humano? Não. Porque ele é tão falho quanto eu. 90% das igrejas, na minha opinião, no meu conceito... Senão Jesus Cristo não teria que voltar como noivo para buscar a igreja. Sim. A igreja está desviada. Sim. 90% delas. Eu não vou colocar todas aqui, porque senão fica muito... É uma linha de pensamento, né? João... Não, uma linha de estudo. Sim. De estudo, de sensação, que vai além do meu pensamento. O que eu sinto vai além do que eu penso. Eu vou te dizer não assim... é rebeldia, não, tá? E se for rebelde, tudo bem, que chamavam Jesus Cristo e os apóstolos de rebelde também. Que não quer te ofender, mas eu digo assim, é chocante. Mesmo? É uma troca de... É uma injeção de pensamentos
Pra ver, ó. E a gente não pensa. Pra você ver, a gente tá aqui 1 hora no ar. Não falamos de Jesus Cristo. Só de igreja, doutrina, o que mudou, o que não mudou. A palavra de Deus não muda. Mas a igreja já mudou muitas vezes. A palavra de Deus não muda. Ela é a mesma ontem, hoje e amanhã. Na verdade, quando a gente faz o que tá fazendo, você tá pegando na cabeça do povo. Eu sempre costumo dizer o seguinte, que o debate não é para afirmar tem que ser, mas é para pôr a luz dos dois lados. Sim, não, eu entendo perfeitamente. Você tá pondo uma luz diferente. Tá dizendo, olha, eu sou meu pastor. Não, Cristo é meu pastor. Não, Cristo é meu pastor. E quanto mais sede e fome as pessoas tiverem de conhecer a Jesus Cristo, elas vão entender quem que é o verdadeiro pastor. Ô, Carlinhos, perguntar pra você, eu vou voltar no mesmo assunto. Por que você não congrega? Não, eu congrego. Eu só não vivo debaixo, só pra você me entender, tá? Sim, o senhor. Tá. Eu só não vivo debaixo de uma doutrina humana mais. Eu congrego. Ontem eu fui numa célula, louvamos, oramos, dá uma palavra. Você me chama, vamos na igreja Assembleia? Vamos, eu quero sentar lá no fundão e tal. E por que você não abre uma igreja? Porque você tem. Eu já tenho. Entre aspas, eu tô fazendo. É inevitável que eu não começasse a fazer. Meu último jejum que eu fiz foi de 7 dias e meio. Meu Deus. Depois disso eu comecei a fazer live todos os dias no meu TikTok. Aliás, Carlinhos Humor Oficial. É uma loucura. Lá eu falo, é a rádio onde os loucos se encontram. Lá é só pra louco. Repete o endereço. Não é uma igreja, tá? Mas é uma célula virtual, como eu falo. Certo. É onde os loucos se encontram. Chama no meu TikTok Carlinhos Humor Oficial. Então eu faço toda noite, das 9, faço 2 horas, 3 horas. Haja palavra, hein? E palavra. Então, uma coisa que eu sinto falta nas igrejas, meu querido bispo, é a igreja ser mais cristocêntrica. Se a gente pregar todos os dias, se você estudar verdadeiramente 24 horas é muito tempo, mas se estudar Jesus Cristo, a gente estudar Jesus Cristo, que é o ponto central da Bíblia. Se você pregar Carlinhos, eu tô com meus 44, se eu pregar, eu tenho pregação pro resto da minha vida, até o dia da minha morte, falando só de Jesus Cristo e das obras que ele fez. Se é que você me entende. Sim. João, o apóstolo João, ele narra, nas Bíblias de estudo que eu leio, King James, ele narra que aquilo que ele fala de Jesus Cristo, os apóstolos, Pergunta pesada pra você. Você não quer ser membro de uma igreja porque você não quer obedecer a um pastor? Eu obedeço o pastor dos pastores. Eu obedeço a Cristo Jesus. Com a experiência que eu tive... Mas de ser humano? Não. Porque ele é tão falho quanto eu. 90% das igrejas, na minha opinião, no meu conceito, senão Jesus Cristo não teria que voltar como noivo para buscar a igreja. Sim. A igreja está desviada. Sim. 90% delas. Eu não vou colocar todas aqui, porque senão fica muito... Então os 10%, os que fazem parte da porta estreita, eles vão falar, opa, peraí, eu me encaixo na porta estreita. Mas a maioria acha que a gente tá falando pra maioria. E não é eu não tô atacando a maioria. Entendeu? Então é que eu te falei, eu conheci Jesus Cristo de uma forma que não me foi apresentado dentro de uma igreja. Então a minha missão é falar para as pessoas a experiência, apresentar, como eu falo na minha live, eu quero muito apresentar a Jesus Cristo às pessoas da forma que ele se apresentou para mim. E eu não encontro dentro das denominações de igreja. É uma linha de pensamento, né? João... Não, uma linha de estudo. Sim. De estudo, de sensação que vai além do meu pensamento. O que eu sinto vai além do que eu penso. Eu vou te dizer não é rebeldia, não, tá? E se for rebelde, tudo bem, que chamavam Jesus Cristo e os apóstolos de rebelde também. Que não quer te ofender, mas eu digo assim, é chocante. É mesmo? É uma troca de... É uma injeção de pensamentos pra ver, que a gente não pensa. Pra você ver, a gente tá aqui 1 hora no ar. Não falamos de Jesus Cristo. Só de igreja, doutrina, o que mudou, o que não mudou. A palavra de Deus não muda. A igreja já mudou muitas vezes. A palavra de Deus não muda. Ela é a mesma ontem, hoje e amanhã. Na verdade, quando a gente faz o que tá fazendo, você tá pegando na cabeça do povo. Eu sempre costumo dizer o seguinte, que o debate não é para afirmar tem que ser, mas é para pôr a luz dos dois lados. Sim, não, eu entendo perfeitamente. Você tá pondo uma luz diferente. Tá dizendo, olha, eu sou meu pastor. Não, Cristo é meu pastor. Cristo é meu pastor. E quanto mais sede e fome as pessoas tiverem de conhecer a Jesus Cristo, elas vão entender quem que é o verdadeiro pastor. Tudo bem. Mas e aí? Eu posso... Fique à vontade. Concordo, Carlinhos. Eu tive uma fase assim, o Davi até falou, Karina, você não vai conseguir viver fora de igreja, porque meu pai sofreu muito isso. Sim. Minha mãe se converteu, meu pai se ofendeu com a igreja e ele passou quase 18 anos longe de congregar, porque ele falou assim, eu não bebo, eu não mato, eu não roubo, eu não traio minha esposa, eu não faço nada, eu vou pro céu, esses crentes com a Bíblia que fazem coisa errada não vão. E eu vivi essa experiência com meu pai. Isso aqui, perguntar pra...
Sabe que ele não estava certo? Ele tava. Até que um dia, há 12 anos atrás, ou talvez um pouquinho mais, ele teve um AVC. E meu pai, assim, é do ramo têxtil, muito relevante no meio dele, e ele sempre foi autossuficiente. Então ele sempre se achou melhor que os irmãos. Isso né? não tô me achando. Só que, tá? Vocês estão falando. Tô falando do meu pai. Então ele sempre falou, eu não preciso de igreja, porque a igreja só tem gente assim, assado, assim, assado. Até que um dia, ele teve um AVC, meu pai, na infância teve síndrome da poliomielite, enfim, reativou a síndrome dele, ele ficou sem andar, foi um AVC muito grave. Ele entendeu que ele não é suficiente, que o dinheiro que ele tinha não compraria a perna dele. E sabe o que ele aprendeu uma coisa? A conviver com os irmãos. E assim, Carlinhos, eu entendo você porque eu tenho essa dor de conviver em igreja e talvez todos aqui tenham, né? Se a gente ouvir o bispo, se a gente ouvir o meu marido, Davi, a mim, nós temos essa dor de conviver da igreja. Eu tô trazendo o meu pai. Então, eu não vou porque é isso, aquilo. E os irmãos da igreja, os bons, você... Mas ninguém é bom. Não, sim, mas eu tô falando, tem irmãos que oram, que estendem a mão. A comunidade, você colocar os princípios poder bíblicos. do toque. Então, vamos lá, eu como... Orai uns pelos outros, imposição de mão, isso eu faço todos os dias, ajudar todos os dias. E viver em comunidade, perdoando, amando o próximo. Deixa eu fazer uma pergunta como um rebelde que sou, deixa eu fazer uma pergunta para o bispo, para os pastores, para todos. Vamos lá. Qual igreja, então, vocês me indicariam como um rebelde cristão que está perdido sem uma denominação? Qual? Eu fui na Deus é Amor, eu fui na Assembleia, eu fui na Universal, eu fui na Lagoinha, eu fui na Pura Fé, eu fui em todas as igrejas que vocês imaginaram. Qualquer igreja que faça o evangelho quadrangular, qualquer que é. Jesus salva, cura, batiza e vai voltar. A igreja que tiver isso, a igreja perfeita. E a igreja que não fala para você, para o senhor, no caso para nós aqui, que não afirma que nós em Cristo temos o mesmo poder que Jesus Cristo tem? Nessa igreja que você tem que estar para gerar mudança. Não, mas eu tô fazendo a minha de acordo com o que eu recebi de Deus e ali tá funcionando digitalmente falando. Tá? Mas mudança, Carlinhos, mudança não é comprimido que você dá 2 ou 3 vezes ao dia. Exatamente. Mudança é você ficar e com o tempo conseguir. Porque a mudança é fantástica. Quando você consegue mudar uma coisa, você fala, caramba, eu estava certo. Aí já vem a próxima, né? É incrível. Porque a mudança, isso não para. Isso não para. A Assembleia de Deus mudou muito e tem que mudar muito mais. E tem que se adequar ao tempo. Agora, então, se a igreja está mudando, as pessoas estão mudando junto. A palavra de Deus, ela não muda, ela é inerrante. Então, quem está calçado 100% loucamente, mesmo na palavra, não muda. A Bíblia diz no Velho Testamento, não deveis deixar a vossa congregação. Sim. Você está sem. Não estou sem. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Eu oro cerca de 2 horas por dia. Eu falo com Jesus Cristo através do Espírito Santo. Eu oro pelas pessoas, oro pelas pessoas da minha live, oro pela minha família, oro pelos meus inimigos, oro por quem me persegue e eu oro de coração. Inevitavelmente de coração. Você aqui a gente está falando de regras de igreja, não estamos falando de Cristo. Você só vai se confrontar com aquilo que você mesmo está falando quando você formar a sua igreja. Porque uma coisa é você estar do lado de fora. Não tem essa necessidade, Jesus Cristo não montou a igreja dele. Não. Uma coisa é você estar do lado de fora, e aí do lado de fora, você manda ver a pedra. Outra coisa é você virar vidraça. Não, mas eu tô nos dois, eu sou vidraça. Olha quem eu era, pô. Quem que é esse cara pra falar de Jesus Cristo? Saía, bebia, pegava as mulheres, fazia isso, fazia aquilo, papapá, foi preso, agora fui preso. Carlinhos, mas aí você entrou em contradição, pô. Aí você entrou em contradição, porque você disse, como é que eu vou ser pastoreado por pessoas que são falhas, que são tão falhas contra eu, como eu, né, o quanto eu. Não, eu não falei isso, você tá falando. Não, você disse isso. Eu falei que o meu pastor chama-se Jesus Cristo. Exato, mas porque... Vamos fazer a pergunta aqui, ao João Pedro. Ao João, me diz uma coisa, João. Como é que administra aqueles que viveram numa igreja cheia de regras e que agora vem a igreja mudar e dizer aquelas regras não têm importância? Como é que administra isso? Na verdade, a igreja, bispo, ela sempre vai ter defeitos. A igreja, ela sempre vai ter defeitos. É de Deus, mas é formada por homem. A igreja sempre vai ter defeito porque tem eu na igreja, porque tem você na igreja.
Porque a igreja é composta por pessoas e pessoas têm defeitos, pessoas têm falhas. Então não existe igreja perfeita. A Assembleia não é perfeita, a Deus e Amor não é perfeita, a Lagoinha não é perfeita, a Bola de Neve não é perfeita. Porque é composta... Eu brinquei com o pessoal da Lagoinha e disse assim, a Lagoinha não serve. Porque se fosse mar, eu até aceitava, mas Lagoinha... A Lagoa, né? A Lagoinha é a Bola de Neve que derreteu. É verdade. Pra quem congrega lá? E pra quem congrega lá? Não, é brincadeira. Tudo bem. O pessoal da Igreja Lagoinha são meus amigos. Eu já fui da Lagoinha. Eu era amigo muito pra quem pessoal. Congrega lá? Muito pessoal do pastor, que era o pastor, o ícone. A nossa é a boa, igreja, a é ruim. Da Lagoinha. Assim. Não. São pessoas muito sérias. Pessoas muito sérias, né? Tem as suas... Tem as suas questões naturais que todas têm. Agora, vamos lá. Então, eu acho que essa questão de se eu procurar uma igreja perfeita, eu não acho, entendeu? Eu acho muito importante. Eu aceito o ponto de vista do Carlinhos, sim, mas, porém, eu discordo. Tanto que em Hebreus 10 aqui, eu até abri, em Hebreus 10, 25, vai dizer: não deixemos de congregar-nos, como costume de alguns, mas vamos nos encorajar uns aos outros, em comunhão, fortalecendo na fé, para que permita a edificação mútua e nos ajuda a crescer espiritualmente. Então, em próprio Hebreus 10, 25 tá dizendo pra gente não deixar de congregar, mas nós estamos em comunhão com nossos irmãos. Entendeu? Então, eu acho que igreja sempre vai ter defeito, Carlinhos. Sempre vai ter... Não existe igreja perfeita, não existe pessoas defeitas. Mas ele fala congregar como igreja. Igreja somos nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Não, nós não somos igreja. Então tá bom. Nós somos então, corpo. Beleza. Não, nós somos igreja. O apóstolo Paulo fala isso. Nós somos o corpo de Cristo, onde Cristo é a cabeça. Então, nós somos o corpo. Nós não somos igreja. Dois ou três juntos em meu nome, ali eu estarei. Então, nós somos corpo. Não precisa estar na empresa que você defende. Não precisa estar na empresa que você defende. Nós somos corpo. Então, um é um braço, o outro é o pé. Então nós somos corpo. Que juntos... Por que não pode ser uma célula? Que juntos formamos um corpo. Que juntos tem que ser uma empresa que leva o nome de Deus. Vamos tomar um cafezinho aqui. Agora, só antes de virar. Não tenhamos a esperança de mudar o Carlinhos. Não, mas ninguém vai me mudar. Quem me mudou, já estou mudado. É Cristo. Eu não vou me adequar ao mundo, aos padrões desse mundo.